acho que um último elemento dessa conversa toda nossa, que é bastante interessante, que a justificativa, o argumento do ex-presidente Jair Bolsonaro de surto, o dificulta também nas decisões, né? Em algum momento, talvez isso faça com que as pessoas o afastem mesmo, né? Bom, então se o senhor vem sofrendo também com a saúde mental, é melhor a gente não ouvir mais os seus conselhos, né? Gente, só para antes, é porque a gente pode lembrar das eleições americanas. Uhum. Quando teve Joe Biden, que ele, em alguns momentos, ali, publicamente ele teve ali confusões mentais. Isso. Dessa forma, o partido preferiu, então, lançar Kamala Harris. Mas isso bem depois. E eu acho que é um bom exemplo, porque ali a base de Jair Bolsonaro, na época da eleição americana, quando Joe Biden veio com isso, eles atacaram muito a questão mental, né, do candidato à presidência dos Estados Unidos. E é justamente isso, a gente lá conversando com alguns colegas e fazendo questionamentos também. A gente estava lá, mas conversava com aliados do ex-presidente se isso não poderia atrapalhar essa possível indicação de um sucessor e se as pessoas iriam confiar no que Jair Bolsonaro pudesse falar, né? Porque a gente viu o vídeo, primeiro ele fala que foi por curiosidade, depois os médicos falam que foi uma confusão ali por conta do uso de medicamento. Mas a gente não sabe qual a atual situação da saúde. O que a gente sabe é o que os filhos falam. Eles falam que ele está muito triste, não concorda com a prisão. Mas a gente pega e fala, mas ele tem condição de indicar quem vai ser o sucessor? Aí eles, às vezes, até se calam, não respondem as perguntas. Mas eu acho que é um questionamento que deve ser feito. E eu trago em memória a questão das eleições americanas por conta que foi justamente algo muito batido por parte da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele disputava ali com Donald Trump, né, que seria ali a tábua de salvação de Jair Bolsonaro em um certo momento durante esse período do julgamento até essa condenação. E pau bate em Chico, bate em Francisco, né? Não dá para o discurso só valer para o Biden, né? Tem que valer, portanto, para o Bolsonaro também. E é uma mudança de postura, porque é uma pergunta que a gente tem que fazer, que é a seguinte: como que alguém em surto consegue queimar tão certo a tornozeleira eletrônica sem se queimar? Porque a gente viu o vídeo, não tem uma marca de queimadura na perna do ex-presidente. A gente sabe que uma pessoa que está em surto, geralmente, ela age num impulso tão nervoso ou tão agitada que ela vai cometer algum dano contra ela ou quebrar alguma coisa ou algo assim. E a gente, pelo menos até aqui, não tem nenhum registro disso, né? E a primeira versão dele, quando é o vídeo, ele fala que foi por curiosidade e ele está ali falando, sereno. Aí depois veio a alegação do surto e os próprios filhos usam agora isso, né, o surto. Mas é importante lembrar para quem nos assiste a seguinte constatação. Os filhos vêm alimentando, ontem inclusive o senador Flávio Bolsonaro, dizendo que Jair Bolsonaro não tem assistência médica. Isso é falso. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem sim uma assistência médica 24 horas que está determinada inclusive na primeira decretação da prisão preventiva, estava lá, o Moraes determinando, né, o ministro Alexandre de Moraes determinando o seguinte, determino também acompanhamento médico à disposição do ex-presidente 24 horas por dia dentro da superintendência da Polícia Federal. Então ele está muito bem assistido no quesito médico, porque embora esteja preso, existe uma equipe médica de plantão e o ministro coloca lá que a equipe médica tem que ficar em regime de plantão 24 horas dentro da superintendência para caso aconteça alguma coisa, que é o que aconteceu ontem, que o ex-presidente precisou de atendimento, foi atendido. Agora, mudando um pouco de onda, falando de Heleno, foi um pouco chocante essa declaração dele depois de ser preso, de Alzheimer. Sim. Porque ele fala que tem Alzheimer desde 2018 e ele foi ministro da Segurança Institucional da Presidência da República de 2019 a 2022. Isso é um cargo crucial para a segurança, porque dentro do guarda-chuva dele estava a Agência Brasileira de Inteligência, e, além da Agência Brasileira de Inteligência, a segurança do presidente da República e da sua família. O GSI cuida disso. Isso mudou um pouco no governo Lula, porque existe ali uma resistência ao GSI, a Polícia Federal tem feito a segurança do presidente, mas o GSI é responsável pela segurança do presidente da República, da família, é responsável pela inteligência, o Serviço de Inteligência Nacional, né, da ABIN, que também era dentro do guarda-chuva do Heleno.
e também sobre a segurança do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, enfim, o Gabinete de Segurança Institucional cuida de todos esses lugares que são tanto a sede do Poder Federal como as residências oficiais do presidente e do vice-presidente que ficam ali também no setor sul aqui em Brasília. Então, é um pouco grave que se o Alzheimer comprovado, ele tenha ocupado esses cargos. E não fazendo um demérito ao Augusto Heleno, mas é porque é uma doença grave, é uma doença séria que causa, de fato, esquecimentos muito rápidos. E é um cargo muito importante dentro da estrutura federal para ser ocupada com uma pessoa que tem uma doença que é muito agravante, né? Muito. E um senhor de quase 80 anos que sofre dessa doença há quase 8 anos, é muito impressionante que ele não esteja tão debilitado, porque o senhor fica, o idoso com Alzheimer por 8 anos, quase 80, tem dificuldades de andar, a fala já não é mais a mesma. E ele foi inquirido recentemente no Supremo Tribunal Federal. A gente viu o general Heleno conversando com advogados, cenas engraçadíssimas com o Milanês. Ele falando ali, o Milanês falando, vamos, né, quase que ficar aqui, vamos continuar no nosso script. Né? Eles tiveram ali uma troca engraçada. E isso não foi usado em nenhum momento durante o julgamento. Exato. E também esse ponto que você traz, Bus, é muito importante porque... Como é que avisa 7 anos depois, né? Se ele participava, tinha um cargo muito importante no governo. Então, são explicações. Foi preciso ver o início, né, do cumprimento da pena para poder... Não só ele, mas outros também já falaram que estão tomando remédios psiquiátricos. Aí a gente vai ver de tudo agora, né? Sim, exato. Bom, agradecer a Marília Ribeiro, nossa repórter, passou aí a semana toda na Superintendência da Polícia Federal, capítulo que se encerra do ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro, ele segue preso de forma definitiva por pelo menos 6 anos em regime fechado. É dinâmico, ele pode a qualquer momento, né, ser colocado em prisão domiciliar por causa da saúde tão delicada, mas é o que a gente vai acompanhar. Ele começou a cumprir a pena dele pela trama golpista, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada e a destruição da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Vai seguir lá, cumprindo os 27 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado. Marília, obrigada. E Gabriel Bus, nosso coordenador de política, que também fez esse resumão aqui, analítico, do que aconteceu nessa semana e do que pode acontecer na próxima. Valeu, Bus. Obrigado. A gente vai continuar falando de trama golpista.